Nossa, que bacana Muito isso, legal. gente. Olha, muito especial. A gente tira, claro, várias conclusões aqui. Eu gostei de algo que a Mariana falou pra gente em relação específica. Na verdade, especificamente em relação a esta reportagem, que tem menos a ver com as vendas, mas mais a ver com a competição. Ela vai contar pra você daqui a pouquinho. Aqui nos estúdios estão a Érica Reis, que é a nossa apresentadora, você sabe, do Leitura Dinâmica, que fez esse trabalho super legal e estreia esse quadro aqui no Melhor Pra Você a partir de hoje. Bom dia, Érica. Seja muito bem-vinda. Bom dia, meninos. Bom Um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado. Eu também. Eu não acordo tão cedo, mas hoje eu fiz questão e assisto vocês. Muito bom ter você com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. E a gente está recebendo duas consultoras de RH, duas consultoras de recursos humanos, a Veridiana La Selva e a Renata Balduzzi. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia, muito obrigado. A gente bateu muito papo aqui durante a reportagem, agora a gente vai dividir com você um pouquinho das conclusões, do que a gente aprendeu conversando com elas. Mas queria, Mariana, que você falasse primeiro qual foi a sua sensação em relação a isso. Por que os homens se saíram melhor nesse caso, na sua opinião? Então, eu tenho uma teoria, queria que vocês confirmassem ou não. Eu acho que os homens, eles são mais competitivos. E ali, né, Érica, a proposta foi uma competição. Os homens, as mulheres. A gente viu que eles estavam com mais afinco ali para vencer aquela competição. Eu acho que mais ainda do que a preocupação em vender, em vencer a competição. E as mulheres, eu acho que elas entram nessa competição talvez mais a longo prazo, conquistando a cliente, fidelizando. É isso ou não? É exatamente isso. É exatamente isso. As mulheres, elas estão mais voltadas para a parte de relacionamento. Os homens, eles têm uma meta, então eles têm que atingir aquela meta, é uma competitividade, eles vão a fundo nisso. Veridiana, até uma pergunta. A gente viu que isso é uma brincadeira, claro, né? A gente criou essa situação no quadro para fazer esse contraste e tal. Mas quem é mais procurado para o comércio? É homem ou mulher? Ou é bem equilibrado? Depende do produto, depende dos objetivos de vendas. Então, assim, normalmente a mulher tem uma habilidade maior para desenvolver um relacionamento com o cliente a um longo prazo. O homem tem um objetivo mais focado num curto prazo. Então, isso via de regra, né? É claro que a gente tem todas as exceções, isso. Mas vai depender do tipo de produto e das características de cada comércio. A gente estava até lembrando, né, Edu, de umas experiências pessoais que nós passamos na época que a gente tinha comércio, né? Então eu montei um pet shop e dentro do pet shop eu montei um café. Porque ali naquele cafezinho a gente conhecia as clientes, trocava uma ideia e eu observei que quem tem animalzinho geralmente são pessoas assim que são carentes, gostam de conversar. Então ali eu fidelizava o público. Aqui, come um bolinho, vem cá. Senta aqui, Celso. Então tem Senta aqui, vem cá. Levanta as perninhas ali. né? Conta seus problemas. Quer um bolinho? Você quer um bolinho de chuva. Você trouxe Eu sei que você veio comprar coleirinha pro seu cachorro. Tudo. As mulheres são as mais se aproximam melhor, né? Para conversar, para tomar um cafezinho, fazer, né, um Mas comentário. um relacionamento de vendas também. Conta agora o seu segredo. Eu comecei vendendo sapato com 15 anos, né? Mas meu maior negócio, assim, em termos de venda, foi venda porta a porta, né? Eu vendi mais de 140 milhões de produtos aqui no Brasil, que é uma dificuldade muito grande. Não, mas agora, a gente fazia os treinamentos tanto para os homens quanto para a mulher. E para mim, o mais importante não é aquela venda, como vocês estavam falando, com relação ao homem, eu quero vender a qualquer custo, eu quero vender isso. Na minha opinião, o mais importante é você vender sempre. Não importa qual produto que você use. Você vai vender, né, você vai vender uma panela para o Zucatelli. Na casa dele são 2 pessoas. Eu tenho que vender a panela adequada para ele, que ele use esse produto. Eu não quero empurrar qualquer coisa para ele, um caldeirão, porque ele não vai fazer feijoada para 50 pessoas na casa dele. Então eu tenho que vender a panela menor. A outra vai custar mais caro? Vai, mas você não vai usar. Aquilo não vai ter utilidade para ele. O que eu sempre tentei passar é assim, venda, mas ensine aquela pessoa a usar aquele produto, faça com que aquele produto, caro ou barato, não importa, seja útil para aquela pessoa. Ela vendendo dessa forma, sendo homem ou sendo mulher, você vai conseguir vender no próximo mês. Pegando esse teu gancho, nossa, muito legal isso que você falou. Pegando esse teu gancho, quem faz isso melhor? Eu acho que é a mulher. A minha leitura é que a mulher tem uma capacidade maior de fazer isso. De verdade. Acho que o homem é muito mais prático. Cai um pouquinho naquilo que vocês estavam falando. Porque a mulher consegue ler o ambiente de uma forma melhor. Então ela consegue entender a necessidade real. Ela não vai simplesmente falar para você, compra isso e acabou. Não. O que você precisa de verdade? Como é que é a sua rotina? Como é que é o seu dia a dia? Isso tem até uma explicação científica, porque o sistema límbico da mulher, que é a parte responsável pelas emoções no cérebro, é mais desenvolvido do que nos homens. Então não é puxar sardinha pro nosso lado, não. Mas esse já é um outro tema, poder de persuasão. Mari, deixa eu falar uma coisa pra você. Já é um outro tema. A Mari tem razão numa coisa que ela está falando. Hoje em dia, não basta, por exemplo, uma maquiagem para mulher, tá? Você vai vender o batom, a sua maquiagem. Para classe C, D, enfim, para pessoa que nunca utilizou aquele produto, tem que ensinar não basta você simplesmente falar assim, tem aqui o batom, é barato, é bom, você vai usar e pronto.
você vai vender melhor do que eu, porque você vai saber Como mostrar usar. como usa, mostrar como faz, mostrar para ela não usar muito produto e gastar demais. Aliás, Érica, vender é uma arte. A gente até conversava sobre isso durante a reportagem, né? Aquele bom vendedor que te convence. Às vezes você não está nem com vontade de comprar Você leva, nem... né? Pelo empenho dele naquele momento, né? Às vezes fica até com pena, né? Porque ele te oferece tanto. Não, e tem também, isso é uma coisa que eu conversei com as meninas no comércio e com os meninos também, o vendedor sombra, que você entra na loja, ele te incomoda mais do que te ajuda, muito né? chato isso, Porque ele fala, posso te ajudar? Pode, eu só tô dando uma olhadinha. Aí você vai e ele fica atrás, né? Isso é chato. Exatamente. E às vezes a gente sai da loja, não é verdade? É Às vezes verdade. Às vezes Deixa você de fica tão comprar. incomodado e fala, não quero nada, obrigada. Agora, a gente está embora. falando sobre segmentos e, claro, que vai depender do segmento, foi o que vocês falaram logo agora. Só que a gente está também vendo uma migração, né? Isso tem a ver com crise, isso tem a ver com um novo respeito pelas mulheres no mercado de trabalho. Vou citar um setor que eu acho que e todo mundo já viu isso. Antigamente, meu pai trabalhou nesse setor a vida inteira, na área de venda de veículos, por exemplo, você só tinha homens. Hoje você tem muitas mulheres trabalhando nessa área. E a gente sabe que... Principalmente marcas premium, né? E a gente sabe que a decisão final, em geral, da compra do veículo, isso é pesquisa que mostra, é da a mulher. mulher. Então você tem uma mulher vendendo, teoricamente, para uma mulher, também isso pode ajudar. Então a gente está vendo algumas mudanças no mercado, não está? Tá sim. E a mulher está se especializando mais, né? Então, quando você conhece bem o produto, é muito mais fácil você lidar com a sua habilidade para entender o cliente, para entender o que ele precisa e aí sim vender da maneira mais honesta, né, e verdadeira possível. A mulher Acho que vai é isso. mais em busca dessa formação pessoal, dessa informação para se transformar numa melhor vendedora. Eu vi vocês duas concordando aqui. Sim, né? Acho que sim, porque a mulher ela fica mais preocupada com uma venda mais consultiva. Eu acho que o segredo da venda é esse, é fazer uma venda Edu falou, né? consultiva. Exatamente isso. Não é você querer vender, simplesmente vamos vender para bater meta. Vamos fazer uma venda consultiva para entender efetivamente aquilo que ela precisa, ensinar ela a usar aquilo que eu estou vendendo. Vocês duas falaram uma coisa, desculpa, Mário, elas duas falaram uma coisa que é super importante. Muitas vezes você chega, não importa onde, você chega num restaurante e fala assim, olha, eu quero essa maminha aqui, por exemplo, ela é assim, como que é o molho dela? Aí o garçom vira para você e fala assim, espera só um minutinho que eu vou me informar. Você vai numa loja de sapato, eu quero um tênis para corrida, espera só um minutinho que eu já venho, vou ver qual que é o melhor, tal. A pessoa, não importa o que ela venda, ela tem que conhecer muito aquele produto e tem que confiar, juntando o que vocês duas falaram, ela tem que confiar naquilo que ela vende, porque senão ela não vai conseguir vender. Tá certo? Assim é muito mais fácil, tá vendo? E principalmente fidelizar o cliente, porque se você compra, o vendedor falou que era bom para determinada ocasião, de repente para correr, você correu e machucou o pé, você não vai comprar de novo. Agora essa é uma E preocupação. você vai ficar com o bode daquele vendedor enorme também, né? Sem dúvida. Vocês duas são Desgramar. consultoras de RH. Acho que essa conversa que a gente está tendo, né, Érica, acho que é uma preocupação cada vez maior nas empresas. Como contratar um funcionário, estudar o perfil do funcionário. Então, queria que vocês dessem dicas para quem está pensando, de repente, contratar um funcionário para uma determinada área ou para outra. Quais são as dicas que vocês podem dar? O que a gente tem que olhar? Eu acho que tem que olhar primeiro qual é o perfil que você precisa daquela pessoa. Então, se é uma pessoa determinada, se é uma pessoa bem comprometida. Então, o perfil pessoal do profissional, ele é muito mais importante do que algumas outras questões, né? Então, assim, qual é a... Às vezes mais do que a experiência. Mais do que a parte Mais. técnica. Então a capacidade de observação do contratante tem que ser muito grande, isso, né? sim. A entrevista não pode ser uma olhada no currículo, essa pessoa já fez isso, fez aquilo. Legal. Não, tem que ter um bom bate-papo para você poder tentar ler aquela pessoa da Zucatelli, melhor essa é uma maneira. pergunta que eu fiz para elas. Falei, como vocês identificam nesse profissional? O homem se gaba mais, ele se vende melhor na entrevista, a mulher, e elas sabem exatamente, né, nessa análise do perfil do profissional, eu preciso dessas qualificações, mas cada um se vende diferente também. Quem que se vende melhor na entrevista? Porque o contratante, ele precisa saber o que ele precisa, né? E aí a gente vai identificar, né? Quem é que se vende melhor, mas o que não é só a venda, né? E sim o que aquele profissional tem por características que vão se adequar melhor àquela determinada posição. Né? Então não tem um perfil ideal, tem um perfil ideal para aquele contratante. Seu negócio. Exatamente. Para o seu negócio. Para aquela Isso posição, que para aquele momento, para aquela área, né? Isso que o Zuca falou, acho que está contando muito cada vez mais, não só o currículo, mas aquela entrevista, o tete a tete. muito É mais. importante você estar bem preparado na hora da entrevista, Sem né? dúvida.
sem dúvida. A parte Passar uma técnica- linguagem da roupa, do comportamento, do gestual, rede social, é ou não é? No comércio, deixa eu só emendar nisso que a Mariana está falando, e no comércio tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental a gente falar, que é o acompanhamento disso. Porque é no dia a dia que você vai perceber se aquele profissional vendeu o que realmente ele era na entrevista e no dia a dia se ele vai se portar dessa Acontece forma. muito, né? Então você precisa realmente de um acompanhamento, porque às vezes a pessoa parece uma maravilha, aí no dia a dia tratar mal o cliente, aí você fica sabendo que o cliente nunca mais volta. Então a história do olho do dono, né? E o Celso está falando uma coisa interessante. A gente aqui no Brasil pouco se preocupa com o pós-venda, a gente sempre se preocupa com a venda. isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou e dou uma revistinha que eu faço tal para os dois. Lógico, tem o intuito que eles façam a revistinha, que façam as receitas em casa, enfim. Eu estou presenteando que são meus amigos. Estou presenteando que são meus amigos. Mas eu não estou, por exemplo, a pessoa se preocupa... Aliás, tem uma receita de torta espetacular, vender. eu já fiz ontem, viu, da revista? Boa. Excelente. Então, a gente tem que testar aquele produto, ver que ele dá certo, mas eu posso virar daqui uma semana e falar, Celso, você fez alguma receita, deu certo. Mari, você fez alguma receita, deu certo. A gente não se preocupa, né, com o pós-venda aqui. Isso é muito importante, não é? O maior exemplo disso também é as redes de telefonia, né? Para vender são comerciais infinitos, a gente compra, tenta cancelar a linha. A gente viu ontem, né? Nossa, nem fala. A gente TV viu a ontem esse sujeito que quebrou toda Quebrou a o vidro loja, porque se ficou descontrolou. bravo porque não conseguia cancelar. Mas o que ele não passou? passou antes de fazer isso? aquilo, né? É mais difícil o pós-venda, por exemplo, para vocês que são especialistas nisso, é mais difícil você ensinar uma pessoa que ela tem que dar esse atendimento posterior do que até mesmo vender? Não. É muito mais fácil você fazer a manutenção de um cliente do que você ter que desbravar clientes novos. Fantástico. Você conseguir cliente novo é muito mais... Ainda mais nesse momento de mercado de crise, você tem que manter aqueles que você tem e tratar da melhor maneira possível. Até que as porque o boca a pessoas boca tendem a conta ter muito, né? É Ele isso, traz As outros pessoas tendem a clientes. ter uma visão mais imediatista, né, do resultado rápido, né? Verdade. Mas não o resultado mais duradouro, né? Érica, o que você sentiu fazendo isso? Por exemplo, a gente, agora pegando como gancho aquilo que a Mariana falou logo no início, a história do homem ser mais competitivo, você percebeu isso logo de cara? Você fez essa leitura quando você deu a missão pro pessoal? Então, eu fiz uma leitura e fiz uma leitura errônea, porque as meninas estavam com muito mais garra no começo. Né? Então eu cheguei e ela falou, não, a gente vai ganhar, imagina. E uma delas, a Sônia, era a vendedora do mês, então ela estava naquele momento, não, eu vendi mais, vai ser super fácil. Os meninos foram mais tímidos. Poder, conseguir. Isso, mas assim, eles estavam mais tímidos. No final das contas, eles chegaram, se empenharam e foram para lá e para cá. E elas tiveram dificuldade numa atividade que é masculina, que é de subir estoque e voltar, oferecer para o cliente. Eu falei, gente, eu não sei trabalhar com sapato. Eu trazia um sapato, a pessoa ia embora porque eu demorava. Eu trazia um, ela pedia outro. Como é que funciona? Então, eu acho que nesse sentido, os homens sapato são não é mais... fácil. não é. Eu sei. Eu peço o número eu sei. 36, ele traz o 37, ele traz o 35 em 3 cores. Ela não, ela só trouxe o 37. Então, assim... Bem observado. Então, tem essa diferença que eu senti na habilidade, mas elas estavam com mais garra e mais determinadas e quem levou foi o grupo dos Muito bom, meninos. tá vendo? Deixa eu mandar um recado pra minha equipe aqui, você sempre tem que levar outro número, viu, gente? Exatamente, faz a Eu vendo diferença. sapato, eu sei. Bom, vamos falar aqui, vamos então pra gente concluir esse negócio aqui. Dá pra gente dizer se existe um vendedor melhor, se o homem é melhor do que a mulher, se a mulher é melhor do que o homem, ou não? Qual é a conclusão de vocês? Não. Não. Não dá pra gente concluir se é um homem ou se é mulher. Vai depender da habilidade individual, né, do profissional. E por setor? Por setor dá pra gente dizer? Por exemplo, eu citei a história dos veículos. Dá pra gente dizer que o homem pode ser um vendedor melhor de veículo do que a mulher ou não? Não, vai depender da preparação do profissional. Se você estudar o produto e souber aquilo que está vendendo e acreditar naquilo, você vai vender melhor que qualquer um. É mesmo? Um homem Sem pode ser um dúvida. bom vendedor de maquiagem? Pode. 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 Se ele souber usar, souber como usa, souber ensinar a usar, E pode. tem uma pesquisa, um dado interessante, que as mulheres só são maioria em termos de emprego no Brasil no setor de serviços. E as mulheres Em vêm todos crescendo. os outros, os homens ainda estão à frente. E as mulheres na década de 80, 90, enfim, buscando uma independência ou financeira, né? Ou, enfim, só antigamente, muitas vezes, só o marido trabalhava na casa. Ela foi buscando outro tipo de mercado de trabalho, enfim, para ela poder crescer. Uma coisa muito interessante, eu acho, nesse momento, muitas vezes que a gente vive de crise, eu sempre falo para o Celso, assim, nesse momento a gente para e pensa melhor e reflete sobre aquilo que a gente está fazendo. A gente só pensa no plano B quando a gente precisa dele. E a gente pode pensar no plano B, C, D.
Então, num momento como esse, a gente pode pensar em alternativas também, né? Sem dúvida. E aí o vendedor ficar cada vez mais criativo, para vender e faturar mais. Ele vive em Muito bem. convenção, né? Muito bem, vem outros, né? Vem mais quadros, não vem? E isso que eu ia falar. Conta Vem aí. outros por aí. Essa foi a nossa estreia, mas o próximo eu quero fazer aqui, ó. Dupla e dupla. Aqui, ó. É mesmo? Claro, Vamos sim. pensar em alguma coisa, a gente vê outras habilidades aí. Quem que... Então vamos nos preparar, Vamos, Érica. Mari. Obrigada. Vamos, gente. Elas ou Obrigada. eles, então daqui a 15 dias tem mais Elas ou Eles com a Érica Reis aqui no Melhor Pra Você. Meninas, muito obrigado. Obrigado pela presença, Obrigado pelas pela dicas. Obrigada a vocês. Obrigada. Para saber mais sobre desempenho de homens e mulheres, anota o e-mail da Veridiana e da Renata, é super fácil, é potencialrh@potencialrh.com.br. Manda um e-mail para elas, tira dúvida, é super legal e você pode ajudar a conseguir, isso pode te ajudar a conseguir um emprego e também te ajudar a contratar um bom empregado, tá bom? Muito legal.